E aí, gente, tudo bem? Essa semana e as próximas semanas estaremos fazendo vários vídeos para vocês. Esse é o meu primeiro vídeo, né, sobre o Enem. Paciência, né? Enem, todo mundo vai passar ou todo mundo vai ter o seu Enem um dia, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre TRI. E o que seria esse TRI? Eu quero falar com vocês porque a biologia ela faz parte de ciências da natureza e suas tecnologias, né? Então são, se eu não me engano, 45 questões. Então eu quero mostrar para vocês, olha só que bonitinho a minha apresentação. Então a área de ciências da natureza e suas tecnologias, então ela compreende o conjunto de conhecimentos trabalhados na escola nas seguintes disciplinas: Química, Física e Biologia. Tá? Nós temos da competência 1 a competência 8, né, e as habilidades dentro dessas competências, trabalhando principalmente a biologia, alguns aspectos importantes. A minha dica é o seguinte: tentem realmente pegar cada uma dessas competências e suas habilidades e trabalhar habilidade por habilidade. Vocês vão reduzir muito o conteúdo que vocês terão que estudar e a forma com que vocês terão que estudar. Nas últimas semanas, na verdade nos últimos meses, eu tenho trabalhado com vocês, pelo menos uma vez por semana, correção ou as correções de questões do Enem desde 2009 até 2019, ou 2018, eu não me lembro ao certo agora. E eu queria mostrar para vocês, né? Então nós temos aí, são 8 competências, eu estava me esquecendo a quantidade de habilidades, são 30 habilidades, e a competência de área 1 até a competência de área 8. Então você tem aí várias competências dentro de cada uma dessas habilidades. Então, como eu falei, você tem aí 45 questões dessa área todos os anos, né? E cada uma dessas áreas é colocada uma escala que vai de 0 a 1000 pontos. Com isso, prevê o que eles chamam de TRI. Ela está sendo adotada desde do Enem de 2009, chama Teoria da Resposta ao Item. O que significa isso? Bem, ela significa o seguinte: cada uma dessas escalas, ou cada uma dessas pontuações, ela está relacionada à pontuação do aluno dentro da prova do Enem. O que significa? Bem, por exemplo, se a questão, né, aquele item, estiver na posição 450 da escala, então é provável que alunos que tiraram notas maiores do que 450 acertaram esse item. Então, por exemplo, essa questão ela está na escala de 450, 550, 600, né, ou na faixa de 550 a 600. Né, vocês teriam, se tivessem acertado ou se acertarem, e tiveram uma pontuação acima de 550, provavelmente vocês acertarão. E os alunos que tiraram nota menor do que esse valor, nesse caso aqui no exemplo que eu coloquei foi de 450, tem baixa probabilidade de acertar. Não quer dizer que vai errar, mas a probabilidade de acertar é muito pequena. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele conteúdo, ele é um conteúdo que exige muitas vezes maior disciplina no estudo, maior conhecimento epistemológico sobre o assunto, né? Ou seja, conceitos mais enraizados dentro daquele próprio aluno, que aquele aluno ele absorveu. Vou estar trabalhando em evolução. Tem aquele aluno que sabe que evolução é só Darwin e criacionismo, por exemplo. Tá? Mas tem aquele aluno que sabe que evolução ele vai muito além, não é só Darwin. Né? Ele vai trabalhar com gráficos, ele vai estar trabalhando com a ideia de seleção natural, com a ideia de especiação. O que é essa especiação? Então, dependendo da questão, ele vai te exigir um pouco mais de conteúdo. Por isso essa escala é importante. Então, eu fiz a seleção, coletei essa seleção
da internet mesmo e que eu achei interessante, são questões do Enem e dentro dessa escala. Vamos observar essa primeira questão aqui, tá? E é interessante, olha, essa questão aqui é para a galera fera que tirou acima de 700 pontos. Então aqui a galera ela tem um conhecimento, ela tá com uma bagagem, ela tá com um conteúdo maior, né? Então olha só, investigadores das universidades de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes geneticamente modificada. Preste atenção nesse trecho que eu marquei, ó, que é candidata para o uso na busca de redução na transmissão do vírus da dengue. Preste atenção nessa parte que ela te dá a resposta. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento dos músculos das asas. Isso daí é uma mudança genética, né? Você tem uma modificação genética que faz com que alguns genes não sejam expressados ou expressos, né? E que tem um gene dominante que nas fêmeas, né, ele não permite que as asas se desenvolvam. Beleza. Na verdade, um desses pesquisadores, ele é brasileiro e deu uma palestra aqui na Unievangélica. Aí ele estava falando também sobre genes epistáticos e a capacidade de você modificar, né, o DNA de várias espécies. E aí ele falou sobre esse exemplo dessa questão. E ele fala que hoje a genética ela tá num patamar tão superior, de tal desenvolvimento que hoje você praticamente pode fazer qualquer mudança. O que limita isso muito é a ética na ciência e que é importante. Bem, aí tá assim, ó, prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes demore ainda anos para ser implementada, porque há um cuidado da questão relacionada ao passivo ambiental, né? Ou seja, é necessário um estudo de impacto ambiental sobre esse assunto. Aí, agora presta atenção, a liberação dos machos de Aedes dessa variedade geneticamente modificada reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? Preste atenção nessas duas partes que eu marquei. Lá em cima, busca da redução na transmissão do vírus. E agora aqui novamente, reduziria o número de casos de dengue. Ou seja, a questão está falando que o objetivo é redução no número de casos. Redução na taxa de transmissão. Beleza. Vamos lá. Letra A está assim, diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos. Não, por quê? Porque nós estamos falando de redução de número de casos, redução de transmissão. Restringiria a área geográfica de voo dessa espécie de mosquito. Não, nós estamos falando de redução de número de casos. Dificultaria, a contaminação e reprodução do vetor natural da doença. Isso aí a gente pode ter uma dúvida. Vamos lá, letra D. Tornaria um mosquito menos resistente ao agente etiológico da doença. Não é isso. Letra E. Dificultaria a obtenção de alimento pelos machos geneticamente modificados. Também não é. De todas essas daí, a única que fala sobre contaminação, ou seja, diminuição no processo de contaminação, ou seja, vou diminuir a taxa e tudo, seria a letra o quê? A letra C. Tá? É a única, né, dessas questões. Então, eu observo que mesmo não sabendo que a fêmea do Aedes, que é hematófica, ou seja, é ela que é a responsável pela transmissão, né, do vírus, ou seja, que provoca a dengue, né, que vários outros aspectos socioeconômicos que podem estar relacionados, de políticas públicas falhas e tudo mais,
apesar de saber isso tudo, são 2 detalhes que eu consigo responder a questão só observando esse texto, né, esse texto inicial. Tá? Então, é uma questão que exige o quê? Paciência e o quê? E atenção. O conteúdo, ele é muito importante, mas eu mataria essa questão apenas o quê? Apenas observando alguns detalhes nesses itens. Beleza? Vamos lá para uma próxima aqui. Olha essa daqui eu acho muito interessante. Tá? Também para a galera ninja, para a galera acima de 700 pontos. Então o cal, vou ler aqui ó, o início aqui enunciado, tá assim, o cal, que é o óxido de cálcio, tá? Cuja suspensão em água é muito usada como uma tinta de baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores, né? E essa é uma prática muito comum em praças públicas e locais privados. Eu cresci numa cidade muito pequenininha e uma das coisas que eu me lembro da cidade é que, pelo menos uma vez por ano, tudo era pintado. Né? O meio-fio, o povo ia passando carro e passava nas árvores. Tanto que a gente ficava tudo branco, que a gente encostava ali direto. Só que, olha só, essa prática é muito comum em praças públicas e locais privados, geralmente usada para combater a proliferação de parasitas. Essa aplicação, também chamada de caiação, gera um problema. Elimina micro-organismos benéficos à árvore. Bem, a destruição do microambiente no tronco de árvores pintadas com cal é devido ao processo de... Olha só, quando você adiciona o cal, cuja suspensão... presta atenção. Dá uma tonalidade, é uma prática muito comum em praças. E ele vai falar o seguinte, ela é utilizada para eliminar organismos. Mas como que ela elimina organismos? Ela altera a concentração, tá? Presta atenção, ela altera a concentração daquele ambiente. Isso faz com que a concentração externa de micro-organismos que estão ali embebidos naquela solução fique mais concentrada do que o ambiente interno. Então vamos olhar aí as alternativas. Olha só a letra A. Difusão, pois o cal se difunde dos corpos dos seres do micronutriente e os intoxica. Errado, porque o cal aí ele não vai passar por difusão. Lembre que o processo de difusão você tem algumas moléculas muito pequenas que podem passar através da membrana plasmática. O óxido de cálcio ele não passa livremente pela membrana plasmática. Vamos à letra B. Osmose, pois o cal retira a água do microambiente, tornando inviável o desenvolvimento de micro-organismos. Opa! Eu vou deixar aquele ambiente, né, mais concentrado do que o ambiente interno desses micro-organismos, o que faz com que, através do processo de osmose, ele vai perder água. Bem, parece ser essa letra B. Vamos para a letra C. Oxidação, pois a luz solar se incide sobre o tronco, ativa fotoquimicamente o cal, que elimina os seres vivos do meio. Não, muito viajado. Não é isso. Letra D. Aquecimento, pois a luz do sol incide sobre o tronco e aquece o cal, que mata os seres vivos do microambiente. Também não. Até porque é branco, e branco significa que você tem uma maior... aí o pessoal da física pode falar, não sei se é refração, ou seja, o branco ele reflete todos os comprimentos de onda, né? E o preto absorve esses comprimentos de onda. Então, na verdade, ali ele ia perder calor e não reter calor. Não pode ser essa letra D. Letra E. Vaporização, pois o cal facilita a volatização da água para a atmosfera, eliminando os seres vivos do microambiente. Não tem nada a ver, vaporização, a relação aí estaria errada. Para mim, a letra B, que é a mais correta de todas essas daí. Ou seja, eu altero o ambiente, a concentração do ambiente, tornando o ambiente inviável para os micro-organismos que vão perder água, né, por osmose. Vamos para a próxima.
olha essa daqui. Essa daqui vocês têm que observar primeiro essa imagem. Nessa imagem aqui nós temos várias espécies e subespécies, né, de roedores nesse ambiente. E aí você vê que começa a ocorrer um surgimento, né, da parte inferior. Deixa eu ver se dá para ver a setinha. Aqui, ó. Da parte inferior, você vai tendo ou vai encontrando várias outras espécies que provavelmente foi surgindo até chegar nessa região. Então houve aqui uma migração. Esse conceito está muito relacionado a um processo de especiação, mas vamos olhar então, depois dessa captura, eu tenho um colega que é especialista em roedores, né? Ele trabalha com a mastofauna, o professor Paulo Asfora, ele é um pesquisador, e seria interessante se ele desse essa explicação para vocês aqui, até melhor do que eu. Mas presta atenção, os ratos ou roedores, Pteromycus polionotus, encontram-se distribuídos em uma ampla região da América do Norte. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também apresenta a mesma variação de cor distribuída ao longo de um gradiente sul e norte. Na figura, essa que eu acabei de mostrar para vocês, encontram-se representadas 7 diferentes populações do Polionotus. Cada população é representada pela pelagem do rato, por uma amostra de solo e por sua posição geográfica no mapa. Bem, um mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e de substrato Bem, gente, esse processo é um processo de seleção natural. Seria interessante eu mostrar para vocês como que ocorre essa seleção. Por que a pelagem dele é muito parecida com a cor do solo onde ele está? Imagina uma águia sobrevoando essa região e aí de repente ela olha ali procurando um roedor. Qual que ela enxergaria melhor? Vamos pensar que o solo ele é mais escuro. Vamos olhar aqui, ó. Vamos pensar aí num solo mais escuro. Esse daqui mais aqui de cima. Aqui, ó. Esse AB aqui, ó. Esse daqui, ó. Então, um solo mais escuro. Bem, vamos supor que essa população aqui está aqui de boa, só que tem um desses Zé Ruela aqui embaixo, junto com essa galera aqui de cima. Tá? Então você tem vários roedores escuros, com o quê? Com o solo escuro e um roedor claro no meio ali dessa galera. Uma águia sobrevoando essa população, ela observaria melhor quem? Os roedores escuros ou os claros? É claro que ela vai observar e vai identificar mais facilmente o roedor de pelagem clara. Então aí você tem um processo de seleção natural. Eu estou selecionando. Você falou, professor, mas isso daí, o que o texto mostra é que todos são da mesma espécie. Inicialmente sim, mas com o passar do tempo, e aí quando eu falo passar do tempo, você pode botar aí talvez milhares de anos, você provavelmente terá o surgimento de subespécies e até de espécies diferentes. Esse processo que está se iniciando nesse exemplo aí, é um processo que nós chamamos de especiação, tá? Mas vamos continuar aqui, ó. Opa, fiz errado aqui. Ó, apertei errado aqui, mas tudo bem. Já foi aí para a letra C. Mas vamos olha só a letra A. A alimentação, pois pigmentos de terra são absorvidos e altera a cor da pelagem do roedor. Não, errado, tá? Aí você fala, professor, isso não pode acontecer? Olha, existe uma espécie de ave, que é a única espécie de ave venenosa, pelo menos descoberta até agora, do planeta. Se eu não me engano, fica ali nas florestas da Indonésia.
e ocorre que nela ela come um inseto, um besouro, e esse besouro ele é venenoso. E aí o organismo dela, a partir de um processo evolutivo, conseguiu metabolizar e na verdade ele expele, né, essa toxina através das penas, né, se tornando, né, ele se torna um animal venenoso também, né, e isso acaba facilitando para ele, mas não é o caso aqui, tá? Então não pode ser esse. Letra B, fluxo gênico entre as diferentes populações que mantém constante a grande diversidade interpopulacional. Não. Não quer dizer que o conceito aí esteja errado, o conceito está certo, fluxo gênico entre populações, e ele mantém essa diversidade, mas não é o que ele está mostrando na figura. Na figura ele está mostrando um processo de seleção, ele está falando o porquê da pelagem escura num ambiente onde o solo é escuro e a pelagem clara no ambiente onde o solo é claro. Esse processo se deu devido a um processo de seleção natural. Então, ó, a seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. Ou seja, eu tenho uma característica, uma variabilidade genética, que ela foi, nesse dado momento, interessante para uma pressão ambiental. Os meus alunos já me viram colocar uma equação na lousa, em alguma das minhas aulas, falando sobre evolução e seleção natural. Era uma equação bem simples, coloca assim, seleção natural é igual a variabilidade mais pressão ambiental. O neodarwinismo, ele acrescenta esse Vzinho aí de variabilidade genética. Essa é a única diferença. Mas dentro de um determinado ambiente, eu posso ter variabilidade e dependendo da pressão ambiental, que nesse caso aqui é um predador, né? Então a presa ela é camuflada a partir de uma seleção dessa pressão, essa pressão ambiental, que seria o predador, e ele vai selecionando, né, os roedores, né, com diferentes características. Letra D, a mutação gênica que em certos ambientes, como os de solo mais escuro, tem maior ocorrência e capacidade de alterar significativamente. Não, errado. Totalmente errado, até o conceito. A letra E, a herança de caracteres adquiridos. E aí está errado porque herança de caracteres adquiridos está relacionada a um conceito dentro de evolução que nós chamamos de características adquiridas, que era de Lamarck, é o lamarckismo, né, e que se provou estar errado naquele momento e que Darwin até aproveitou esses conceitos para montar a teoria da seleção natural. Tá? Hoje em dia, vocês podem pesquisar, se tiverem curiosidade, eu até falei na hora que estava falando do Aedes, da dengue, genes epistáticos, tá? Epistasia gênica, é bem interessante e alguns conceitos eu acho que estarão mudando nos próximos anos ou nas próximas décadas em relação ao processo de evolução, tanto de darwinismo como um neolamarquismo, né, que já tem pessoas pesquisando sobre isso. Bem, eu corrigi essas três, depois eu vou fazer mais um vídeo, né, porque a gente já tem aí 24 minutos, então eu queria que vocês ficassem atentos que no próximo vídeo eu quero falar sobre a pontuação de 550 a 650. Né? Então eu escolhi algumas questões aí em cima dessas pontuações, tá bom? Um abraço para vocês e fiquem aí no Circuito Enem com a gente, tá bom? Mais dicas virão. Um abraço!